Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos recebendo nesse final de semana pastor Heber Cocarelli. Ontem esteve aqui conosco junto com a banda Shekinah, e hoje ele vai ministrar a palavra de Deus. Gostaria de convidá-lo aqui. Ele está sendo acompanhado pela sua esposa, a pastora Josiane, sua filha Rafaela, e ele gentilmente atendeu o nosso convite, e nós gostaríamos de expressar nossa gratidão a Deus pela vida do nosso irmão, pastor, figura conhecida, mas com coração humano, né? Ele de forma muito humilde nos atendeu, e nós tivemos um tempo nesse final de semana onde ele nos recebeu, nós tivemos boas conversas, e nós aqui, eu, Helena e toda a igreja, todo o conselho, nós somos gratos a Deus pela sua presença. E nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém? Amém? Quem está aí preparado para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Fique à vontade, pastor. Paz e graça, irmãos. Amém. O pastor de vocês é uma figura, viu? Vou contar uma história. Não preciso, né? Vocês já conhecem. Quando ele nos convidou, como eu disse ontem, eu já tinha o desejo de vir aqui há muito tempo, e desde o começo do ano, e nunca dava certo. E quando ele nos convidou, eu falei, mas claro. Ele ainda perguntou assim: o senhor tem algum compromisso? Eu falei, se eu tivesse, eu mudava. Imagina, tem sido um momento extremamente gostoso para passar esses 2 dias com os irmãos, conhecer a igreja, né? Ter esse momento de adoração, que é o sonho da minha esposa, né? Uma ministração de oração com música sequencial, sem interrupções, sem discurso, aquela coisa que é muito raro de a gente ver, né? E ela sabe fazer bem isso, eu não, né? E a gente estava com saudade disso. Foi muito, muito precioso o tempo que nós passamos aqui no início desse culto. Gostoso mesmo, realmente. Foi muito gostoso também o dia. O conselho da igreja nos levou para almoçar num lugar muito bonito e uma comida muito gostosa, tanto que a gente exagerou, né? Tive até que confessar pecado de gula aí. É sério, não é brincadeira não. Foi realmente muito bom. Tem sido muito bom. E amanhã vamos embora para os nossos afazeres, mas a gente já vai com saudade. Realmente foi deliciosa essa experiência, tanto da minha parte, quanto da Josiane, minha esposa, e da Rafaela, nossa menina. E eu espero voltar aqui para receber mais ministrações, né? Porque realmente, tanto que eu nem vou avisar que não venho, né? Você vem com a família aqui, a gente vai, né, participar da adoração com os irmãos aqui. Trago mais uma vez o abraço da Comunidade Manancial. A Comunidade Manancial é uma congregação da Igreja Presbiteriana Independente de Ouro Fino, instalada lá em Bragança Paulista. Estou à frente dessa congregação, ou desse núcleo, né, que quer ser uma igreja presbiteriana independente. Não há IPIs em Bragança, então a Manancial, Deus querendo, em poucos anos será a nossa primeira IPI naquela cidade. Peço a oração dos irmãos, né, e trago o abraço deles nessa noite festiva, né? Os irmãos estão comemorando 14 anos, aniversário é gostoso. Tivemos ontem, né, um bolo delicioso, né, um lanche fartíssimo, aliás, distribuído numa forma que eu nunca tinha visto, né? Muito criativa, muito eficiente. Olha, conhecer essa igreja
é realmente uma experiência muito, muito, muito boa, muito legal, né? Enche o nosso coração de esperança. Ver essa juventude de todas as idades glorificando e adorando a Deus juntos. Nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo número 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 9, nós vamos ler apenas os 13 primeiros versículos. Todo o Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utaí, filho de Amiúde, filho de Omri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odovias, filho de Hassenuá. Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnigias. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos esses homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Oiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Pai amado, nós abrimos a Tua palavra e a lemos agora. E precisamos que o Teu santo e bendito Espírito, aquele mesmo Espírito que moveu a mão do cronista a registrar todos esses nomes e toda essa passagem, que esse mesmo Espírito explique para nós, clareie na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, por que esta palavra está aqui e o que ela tem a ver conosco. Como ela pode nortear e modificar a nossa vida, para que nós sejamos servos e filhos que honrem o Teu nome e que Te encham o coração de prazer. Pedimos no nome de Jesus. Fala conosco agora. Amém. Amém. Há algumas décadas eu sou professor de Bíblia e sempre digo para os meus alunos, especialmente os iniciantes, que a Bíblia é um livro muito esquisito. Normalmente nós podemos até achar isso se a gente lê, né? Mas temos o temor de blasfemar, então a gente toma cuidado com as palavras, com os pensamentos. Mas se você já pensou que a Bíblia é um livro esquisito, você não está errado, não está sozinho e você não está pecando. Pelo menos não está pecando sozinho, porque eu também penso a mesma coisa. A Bíblia é, sim, um livro muito estranho, muito esquisito.
O livro de Crônicas é um dos campeões de esquisitice. Primeiro, né, nós não sabemos direito, né, por que ele está na Bíblia. Ele tem uma quantidade de nomes gigantesca. Isso que você leu agora comigo é uma fraçãozinha minúscula da quantidade de nomes que o livro de Crônicas traz. Em segundo lugar, as narrativas que estão em Crônicas também estão em Reis. Crônicas é uma repetição daquilo que o livro de Reis e de Samuel contavam. Então, para que um livro desses, né, esquisitíssimo na nossa Bíblia? Ele foi escrito aproximadamente, mais ou menos 100 anos depois dos livros de Samuel e do livro de Reis. Uma época diferente da época em que os livros de Samuel e Reis foram redigidos. Se você não sabe, eu vou contar algumas coisinhas para que você possa entender a esquisitice de Crônicas e a sua razão de ser na Bíblia. Como diz o versículo 1, o povo de Israel, né, foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. O livro de Samuel e o livro de Reis contam, né, narram a história da monarquia. Deus queria governar o povo quis um rei, o rei foi escolhido, o primeiro rei falhou flagrosamente na sua missão, porque abandonou a fé em Deus, a confiança em Deus, quis confiar apenas em si mesmo, e tornou-se inclusive um feiticeiro, né? O próprio livro de Crônicas vai dizer que Saul foi morto da maneira que foi morto, porque além de todos os pecados que ele cometeu, ele ainda consultou uma vidente, pouco antes da sua morte. Depois vem o rei Davi, né, o grande rei Davi, o maior de todos na história de Israel, mas os sucessores de Davi, principalmente o seu neto, não foi hábil para manter o reino, e o reino se divide. Tanto o reino do norte abandona a fé em Deus com 10 tribos, e o reino do sul, que é chamado de reino de Judá, também infiel ao pacto com Deus e acaba sendo levado para o exílio na Babilônia, como diz o primeiro versículo. Ficam lá 70 anos e aí eles voltam. Onde entra o livro de Crônicas nessa história? O livro de Samuel e o livro de Reis narram a história da monarquia e do povo de Deus até o exílio, explicando por que eles foram exilados. Os judeus desenvolveram um tipo de crença nociva. Eles entendiam o seguinte: o reino do norte, as 10 tribos estão idólatras, né? Tanto que o rei Acabe era de lá, né? Porque eles abandonaram o pacto que Deus fez com a casa de Davi, do rei Davi. Nós não, nós aqui do reino de Judá, nossos reis são sempre necessariamente herdeiros do trono de Davi, são da família de Davi, da casa de Davi, da dinastia de Davi. E Deus tem um juramento com Davi: nunca faltará sucessor ao trono de Davi. Então, por mais que a gente faça bobagens, por mais que a gente abandone a lei, por mais que nós desprezemos os mandamentos de Deus, Deus é fiel, vai manter o rei aqui. Se o rei vai ficar aqui, o reino vai ficar também. Não vai acontecer o que aconteceu com o reino do norte, que foi devastado, destruído pelos assírios. Esse era o pensamento, eles pensavam exatamente isso. E a segunda coisa que eles pensavam é, além de tudo isso, em Jerusalém, a nossa capital, onde está o trono de Davi, está também o templo do filho de Davi, o templo de Salomão, né? Que ele edificou, e Deus prometeu que ali seria a sua casa. Então Deus jamais permitirá que o inimigo venha e destrua a casa dele, porque são todos incircuncisos, todos infiéis, e mesmo que nós não obedeçamos retamente os mandamentos de Deus, ainda somos menos ruins do que aqueles. Deus vai manter-nos vivos por causa do trono e por causa do templo. Ou seja, duas coisas preciosas
do ponto de vista de Deus e do ponto de vista espiritual, tornaram-se amuletos para o povo de Judá. E por isso eles não permaneceram fiéis à aliança, foram pecando, se tornando cada vez piores, até chegar ao rei Manassés, que foi, segundo Billy Graham, o pior homem da história, né? A Bíblia diz que Manassés inundou as ruas de Jerusalém com sangue dos servos de Deus. Inclusive, segundo a tradição judaica, Isaías foi uma das vítimas de Manassés, cerrado ao meio durante o governo daquele rei ímpio. Governou por mais de 40 anos em Jerusalém. Resultado, eles são levados para o exílio na Babilônia. Então, o livro de Reis conta para os exilados por que eles estavam na Babilônia, o que havia acontecido com a história deles e por que Deus os havia entregue aos incircuncisos, aos infiéis, aos idólatras, levados para o lugar mais confuso da terra, Babel, onde os povos se desentenderam pela primeira vez na história, segundo Gênesis capítulo número 11. E os judeus então perceberam que Deus os havia abandonado. E por que Deus os havia abandonado? Aí surgiu um outro problema. Passado o tempo no exílio, quando o exílio se aproximava do final, havia necessidade de restaurar a fé, a confiança nas promessas de Deus, porque Deus havia prometido que levaria o povo de volta para Jerusalém. O livro de Crônicas é escrito nessa perspectiva, escrito pela perspectiva do exílio para os exilados, mostrando que apesar da infidelidade do povo, a misericórdia de Deus os alcançaria se eles se arrependessem e eles voltariam para a sua terra. Por piores que eles tivessem sido, Deus os restauraria se eles buscassem o Senhor. Tanto é que, se você comparar, eu queria que você fizesse isso na sua casa, a história de Manassés no livro de Reis com a história do mesmo Manassés no livro de Crônicas, você vai se surpreender. Se você ainda não fez isso, você vai ficar extremamente surpreso. Os relatos são paralelos, idênticos, até nas vírgulas. Tudo de ruim que Manassés fez está escrito tanto no livro de Reis quanto no livro de Crônicas. Mas Deus intervém nos dois livros, leva Manassés cativo e o humilha terrivelmente no cárcere, e lá Manassés se arrepende. O livro de Crônicas conta essa história, o de Reis não. Manassés se arrepende amargamente de ter provocado Deus a ira, de ter queimado seus filhos a Moloque, de ter sacrificado os profetas de Deus, de ter promovido a idolatria num nível absurdo em Israel por décadas. E ele confessa o seu pecado. Sabe o que é que Deus faz? Liberta Manassés, tira do cárcere, devolve para Jerusalém e devolve o trono para Manassés. Se você for para o céu, você vai encontrar Manassés lá. Depois que você lê o que ele fez, vai dizer, não é possível. Ele se arrependeu, Deus perdoou, restaurou, voltou exatamente para o mesmo lugar. Essa é a perspectiva do livro de Crônicas. O livro de Crônicas foi escrito para mostrar, se nós nos voltarmos para Deus, não importa o que nós tenhamos feito, não interessa o grau do nosso pecado, Ele vai nos perdoar, e vai nos redimir, e vai nos devolver para a Terra Santa, porque a promessa dEle é fiel. Glória a Deus. Obrigado, Deus. O livro de Crônicas foi escrito para restaurar a fé na aliança, no pacto, restaurando o desejo dos judeus de adorarem o Senhor. E para nós hoje, você pode perguntar, mas
Tá, ok, entendi. Os judeus que estavam no exílio precisavam de confiar de novo em Deus, porque se sentiam abandonados por Ele, por causa do pecado da sua geração anterior. Aí Crônicas conta que eles podiam se arrepender e voltar, e daí? Né? O que é que eu tenho a ver com isso? É uma ótima pergunta. Se você pergunta essas coisas em relação à Bíblia, você não está em pecado, pelo menos não sozinho. Eu também faço a mesma coisa. Né? E o que eu tenho com essa história? Crônicas para nós, para não gastarmos muito tempo, porque afinal de contas isso aqui não é um curso, é um culto, né? Crônicas para nós é um dos instrumentos da palavra de Deus para nos fazer entender qual é o nosso papel, a nossa identidade. Quando os judeus estavam no exílio, perdidos, sentindo abandonados por Deus, sem fé, sem esperança, sem sonho, sem futuro, Deus manda Crônicas para restaurar a identidade daquele povo. Não, vocês são povo de Deus, vocês foram tirados do Egito, eu tenho promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó, vocês não são anônimos, vocês são meu povo. Crônicas restaura a identidade do povo de Deus, e o livro de Crônicas para nós hoje serve como instrumento para restaurar a nossa identidade. Vou fazer uma pergunta para você que talvez nunca ninguém tenha feito, sei lá, né? Mas está muito em moda hoje fazer, inclusive no Brasil, pesquisa para tudo, né? Institutos de pesquisa o tempo todo. Aliás, lá quando eu trabalhava em São Paulo, eu continuo trabalhando em São Paulo, mas quando eu morava lá, né, o meu trabalho é muito perto da Praça do Correio, né? E ali, em frente ao Teatro Municipal, ficavam sempre institutos de pesquisa, fazendo pesquisa, porque passa muita gente por ali. Eu queria muito ser pesquisado, eu não posso. Não posso, porque eu sou jornalista, trabalho na televisão, então os institutos de pesquisa têm um filtro, né? Você não, se você é jornalista ou trabalha na TV, rádio ou jornal, você não pode ser pesquisado. E eu morri de vontade de responder as pesquisas, né? E toda hora passava lá, qual é a sua profissão? Não posso, tal, que pena, não sei o quê. Aí um dia eu resolvi dar um jeitinho. O pesquisador chegou, puxa vida, só falta alguém da sua idade para eu fechar a minha, porque a pesquisa é feita por faixas etárias, né? Só falta alguém da sua idade, o senhor me dá uma entrevista? Dou. Qual é a sua profissão? Eu sou professor. Ah, não, professor pode. Oh, que beleza. Eu comecei a responder e tal. Quando eu estava na última página da pesquisa, me passa um gaiato. Ô, pastor, vejo o senhor na televisão toda noite. E a minha cara, o senhor trabalha na TV? Quase que ele me xingou. Deveria ter xingado, né? Porque ele perdeu todo o trabalho, todo o tempo lá, ele ia ter que arranjar outro idoso para fazer a pesquisa. Mas imagine que você, que existe uma pesquisa no Brasil, com a seguinte pergunta: quando você ouve a palavra crentes, que imagem te vem à cabeça? Pensa nisso. Quando você ouve a palavra crentes, cristãos, tá? Cristãos, que imagem te vem à cabeça? Essa é a imagem que nós projetamos para o povo, a nossa identidade. Qual é a identidade que nós estamos projetando? Se a gente olhar ao nosso redor para aqueles que emitem opiniões a respeito da nossa imagem, nós vamos ficar ofendidos. Nós somos tidos como retrógrados, representantes do pensamento medieval, opressores, terraplanistas em boa parte, e o pior é que muitos são mesmo, guardiões dos bons costumes e das tradições antigas, representantes de tudo aquilo que representa a opressão contra as minorias e contra as mulheres, que sempre foram maioria, né? Essa é a imagem que a gente projeta. Será que, se a pesquisa mostrasse isso,
a pesquisa seria mentirosa? O livro de Crônicas nos ajuda a redefinirmos a nossa identidade. E essa igreja, que completa 14 anos e nesse culto está celebrando esse aniversário, é uma das agências de criação da nova identidade dos cristãos, pelo menos dos cristãos dela. Qual a imagem que os membros dessa igreja projetam nessa cidade tão boa, gostosa, rica, bonita? Quem sabe um dia eu venho morar aqui. Você poderia responder essas perguntas? O livro de Crônicas vai falar de restauração do povo da aliança, por meio do ensino, por meio do conhecimento, restaurar a mensagem do Evangelho. Outra identidade que muitas vezes os cristãos passam é de gente interessada em música gospel, que agora o mundo também está, né? Hoje de manhã estava tomando café lá no hotel, aliás, um hotel de artistas de Hollywood, não sei por que puseram eu lá, né? Estou lá com a minha esposa às 6h20 da manhã, tomando e ouvindo um hino, né? Falei, puseram um hino evangélico, que hino que era, meu? Sobre a bondade de Deus, né? Falei, puseram um hino? Eu não tinha visto, era uma televisão, estava transmitindo a missa do Padre Marcelo, e era ele que estava cantando o hino evangélico. Então, os cristãos têm essa imagem, sejam evangélicos ou não, cantam em música gospel, que faz sucesso e enriquece as gravadoras, né? Enchem as igrejas, principalmente as igrejas que têm um momento musical bastante bem elaborado, ou que têm um discurso muito atraente de vem para cá, pare de sofrer, né? Você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai vencer ou desfazer todos os despachos que foram feitos por você pela feitiçaria, cura, né? E por aí vai. Um dia eu voltei do Vejam Só, na época que o programa era ao vivo, e terminava meia-noite. Cheguei à minha casa, eu era o último a ser entregue em casa, mais ou menos 1h, 1h30 da manhã. Aí eu liguei a TV no canal, lá no programa Fala Que Eu Discuto, e vi o bispo mostrando imagens de um hotel de luxo do Catar. E aí, bonito, né? Hotel de luxo no Catar, você pode imaginar, né? O lobby do hotel de luxo no Catar. Uma coisa fantástica. Aí voltou para o bispo falou assim: a vontade de Deus é que a sua casa seja assim. Eu falei, opa! Né? Que coisa! Essa é a mensagem que está sendo projetada aí e que muita gente está indo atrás. O livro de Crônicas vai nos trazer de volta para a aliança com Deus e dizer, peraí, o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da misericórdia, da liberdade, da cura, da salvação, mas tudo isso começa com uma coisa chamada arrependimento, conversão, mudança de vida, compromisso com Deus. Eu acho que você já entendeu por que Crônicas está na nossa Bíblia, não apenas na Bíblia dos judeus. Mas Crônicas tem outras esquisitices, essas listas intermináveis de nomes. Crônicas tem 9 capítulos inteirinhos só com nomes. Te falei, isso aqui é uma amostra grátis. Aliás, se tem alguém grávido aí na sua família, tem uma lista interminável de sugestões muito interessantes, né? E nenhuma delas a pessoa vai ter homônimo. Você pode perceber que serão nomes únicos. Apelido, com certeza elas vão ter, porque ninguém vai usar esses nomes. Mas 9 capítulos só de nome na Bíblia. Imagine, todo mundo que se dedica a ler a Bíblia em um ano, quando chega nesses textos, misericórdia, né? Precisa, de muita boa vontade para ler todos esses 9 capítulos só com os nomes. Aí você vai dizer, mas
É a Bíblia, a palavra de Deus. Para que gastar páginas e páginas com tudo isso? Lembrando que quando ela foi escrita, ela não foi digitada no computador, não, nem produzida pela inteligência artificial. Cada letrinha hebraica foi desenhada com estilete no couro ou no papiro, né? Direitinho. Depois as letras foram contadas. 9 capítulos só de nomes. Primeira coisa importante sobre isso: quando a palavra de Deus faz esse tipo de coisa, ela está mostrando de forma gritante que ela tem relevância histórica. Eu sou formado em história, além de teologia. História é uma ciência que se especializou em estudar fatos relacionados a locais, datas e personagens. Quando Crônicas faz essas listas exaustivas de nomes, ela os coloca num determinado local e numa determinada época. Ou seja, a Bíblia tem relevância absoluta histórica. Ela não é um livro de contos, não é um livro de fantasia, não é um livro de sonhos, não é um romance imaginado. Ela é absolutamente histórica. E qual a importância disso? A Bíblia é um livro espiritualista, no sentido de que ela trata do mundo espiritual. Mas ela trata do mundo espiritual aqui, neste mundo, no nosso cenário, na nossa história, com gente de carne e osso, que viveu numa determinada época definida e num local definido. A Bíblia fala de espiritualidade aqui, não no céu, aqui. Terceiro lugar, quando a Crônicas fica relatando todos esses nomes, ela ressalta, a Bíblia ressalta a importância do indivíduo do ponto de vista de Deus, daquilo que é particular, daquilo que é pessoal. Perdemos esse tipo de noção. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não quer ser tratado como uma energia cósmica. Ele não quer ser tratado como uma inteligência artificial. Ele é um ser que tem sentimentos, que discute com a gente e permite que nós discutamos com ele. Moisés chegou ao ponto de dizer: Senhor, se tu não mudares de ideia, risca o meu nome do livro da vida. Já leu isso? Pois é. E Deus disse: tá bom, eu vou com você. Você fala: mas Deus se permitiu mudar de ideia? Abraão, quando intercede por Sodoma e Gomorra, faz com que Deus vá diminuindo, né, a quantidade de pessoas necessárias para ele não destruir a cidade. Por que Deus faz isso? Ele não é soberano? Ele não definiu tudo antecipadamente por meio dos seus decretos? Deus faz isso porque Ele quer ser tratado como um ser individual, inteligente, pessoal, com sentimentos igualzinho a nós. Você não tenta convencer um computador. Você não tenta convencer uma energia. Você não tenta convencer uma força impessoal. Você só tenta convencer alguém que tem sentimentos e inteligência iguais aos seus. Deus quer ser tratado assim. Deus é pessoal. E Deus é de indivíduos. Deus não é apenas o Deus do povo, mas o Deus de indivíduos. Como é que Ele se apresenta na Bíblia? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus de pessoas. Quando Ele precisou libertar o povo lá do Egito, Ele não criou uma ONG. Ele chamou uma pessoa chamada Moisés e deu a ele essa tarefa. Quando esse mesmo povo precisava entrar na terra prometida, Ele não criou um exército. Ele chamou Josué para comandar a conquista da terra. Deus é o Deus de indivíduos e pessoas, e o livro de Crônicas mostra isso, valoriza o indivíduo como agente da história de Deus. Mas precisa de tanto nome? Eu vou dizer para você, precisa sim. Cada uma dessas pessoas foi importante, mas tem um detalhe muito interessante, né? A mensagem de Crônicas não é só para os outros, ela é também para nós. Põe seu nome na lista.
põe o seu nome nessa mesma lista aqui, porque foi para isso que Crônicas foi registrado na sua Bíblia, para você se encontrar e ter a sua identidade definida aqui. O versículo número 13, que fecha essa primeira parte de nomes, termina com uma frase que em hebraico é meio difícil de traduzir. E a Bíblia de Almeida, a nossa versão, ela faz uma tradução muito amena. A nossa Bíblia diz assim, no versículo 13: como também seus irmãos, cabeças de suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Homens capazes para a obra. Eu fui consultar outras versões, eu também não sou tradutor de hebraico, né? Então eu fui consultar outras versões para ver como que elas traduziam esse trechinho do hebraico. A Bíblia de Jerusalém, ela traduz 1760 guerreiros valentes, ocupados no serviço do templo de Deus. A Bíblia brasileira, traduzida por Rui Barbosa, traduz 1760 homens ilustres em valor para a obra do ministério da casa de Deus. A NVI segue bem parecida com a nossa versão que lemos aqui. Trata de eram homens capazes e a sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. A nova King James diz: homens ilustres, competentes para realizar todos os serviços necessários no templo de Deus. Ficou claro, não era gente comum, era gente especial, extremamente bem capacitada para tudo o que fosse necessário na obra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, você vai ver uma coisa muito importante e surpreendente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto de Pedro, ele está espelhando, fazendo eco a um versículo da lei de Moisés, registrado em Êxodo, capítulo número 19, versículo número 6, onde tudo isso que Pedro disse foi declarado para o povo de Israel. Pedro está dizendo que nós somos agora estes homens que Crônicas está descrevendo como gente valorosa para fazer a obra de Deus, sacerdotes inclusive. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo número 6, fala que Jesus nos constituiu reis sacerdotes. E o capítulo mais lindo de Apocalipse, na minha opinião, é o capítulo número 5. Ele é maravilhoso, né? E lá você tem vários cânticos. E no versículo número 10, né? Uma parte dos cânticos que os 24 anciões e os 4 seres viventes começavam a cantar, e eles disseram: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está falando de nós. Nós somos esses homens da lista de Crônicas, capítulo número 9. O que é ser sacerdote do reino de Deus? Agora em outubro nós celebramos a Reforma, o aniversário da Reforma, e a Reforma fala do sacerdócio universal do crente. Cada cristão é um sacerdote. Sacerdote de si mesmo, sacerdote da sua casa, e a Bíblia nos coloca como sacerdotes da nossa pátria. Nós somos os representantes de Deus e os encarregados de interceder, de orar, de confessar os pecados da nossa nação. Eu falei no começo da mensagem que a nossa identidade é de acusadores, de gente retrógrada, de gente que condena tudo que é moderno e que quer ficar oprimindo e condenando. Essa é a imagem que nós projetamos. Mas a Bíblia nos coloca como intercessores e confessores da nossa nação. E você vai dizer: não, nós não fazemos o que o mundo faz. É verdade, não fazemos mesmo.
Porém, se nós lermos com atenção o livro de Daniel, o livro de Esdras, o livro de Neemias, para citar só esses 3 exemplos, nós vamos ficar assustados com as orações que esses 3 homens, Daniel, Esdras e Neemias, fizeram confessando pecados. Nenhum daqueles pecados era deles. Nenhuma daquelas iniquidades eles haviam cometido. Nenhuma. Mas eles confessaram humildemente a Deus o que o povo havia feito. Quando é que o povo de Deus brasileiro vai confessar os pecados miseráveis da nossa nação? Se nós esperarmos que os ímpios façam isso, se nós esperarmos que Brasília faça isso, somos nós os sacerdotes do Brasil. Nossa função é interceder, confessar e proclamar. O profeta Ezequiel fala em tapar a brecha. Deus procurando gente que tape a brecha. O que é tapar a brecha? É fazer exatamente isso, ser o sacerdote diante da nossa nação, diante da nossa sociedade, diante da nossa cidade, fazer aquilo que os ímpios não estão fazendo e confessando o pecado ao Senhor, e Deus age. A Bíblia, em linguagem contemporânea, traduz essa mesma frase dizendo: homens habilidosos e experientes no ofício de adorar a Deus. O nosso papel é ensinar o nosso povo a adorar a Deus, mas não adorar curtindo só, não é errado. A Bíblia fala para nós nos alegrarmos e nos divertirmos na presença dele, com as coisas dele. Deus é um Deus alegre, Deus gosta de festa. Tanto é que assim que Jesus voltar, o que é que vai acontecer? Uma festa, um banquete. Boa notícia, Deus não é contra comida. Não é não. Deus é a favor, vamos ter banquete e não vai engordar. Vai ser bom, vai ser muito bom. Deus quer que nós nos alegremos na presença dele. Mas adorar a Deus vai muito além de curtir a sua beleza, a sua santidade, nos emocionar com a sua presença. Adorar a Deus significa temê-lo, saber quem ele é, conhecer o nosso lugar. Quando Isaías viu a glória de Deus, qual foi a reação dele? Ai de mim. Temer o Senhor. Nosso povo precisa aprender a temer a Deus. A imagem que nós deveríamos projetar naquela pesquisa é de adoradores do Altíssimo. Esse era o ofício daqueles homens de Crônicas. E o nosso? Se alguém fizesse a tal pesquisa que eu falei, se o mundo fosse indagado a respeito de quem nós somos, o que é que nós diríamos? Ou o que é que o mundo diria a respeito de nós? Será que diria: eles são adoradores de Deus? A missão dessa igreja, posta aqui há 14 anos, é fazer adoradores de Deus, gente envolvida com o Senhor, gente habilidosa e habilitada para todo o serviço da obra de Deus. Meu nome é Heber Cocarelli. Eu sou um pecador, mas eu estou aqui porque quero aprender com vocês a ser um adorador. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.